Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos comentar também sobre a inspeção do governo chinês nos portos sobre produtos químicos. Vamos falar sobre uma plataforma que disponibiliza crédito para as transportadoras no pré-embarque. E vamos falar sobre o mercado de exportação de soja. E vamos comentar também sobre o mercado internacional de fertilizantes. E vamos falar sobre a safra 21-22. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo que está aquecido. Robusta e de elevado desempenho, a bovinocultura de corte brasileira é um dos setores produtivos que mais se destacam dentro e fora do país. Contudo, frente aos diversos entraves, tem enfrentado alguns problemas, como a baixa oferta de animal pronto, principalmente em São Paulo. Como destaca o mais recente levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. E no acumulado do ano da parcial deste mês agora, entre 29 de outubro e 24 de novembro, o indicador CPEA da Bolsa B3 do boi gordo subiu expressivos 23%, fechando a R$ 316,65 na última terça-feira, dia 24. Para os pesquisadores do centro, os valores têm sido impulsionados pela baixa oferta de animais prontos para o abate, embora os pastos ainda não tinham se recuperado totalmente em muitas regiões. Os bons volumes de chuvas registrados em outubro já favoreceram as pastagens, o suficiente para fazer com que alguns pecuaristas mantenham os animais no campo, restringindo ainda mais a oferta. E agora eu vou comentar sobre a inspeção do governo chinês nos portos sobre produtos químicos. A autoridade alfandegária chinesa aumentou sensivelmente a frequência e a intensidade da inspeção de produtos químicos considerados perigosos para exportação. Pelo menos é o que aponta o portal especializado AgroPages. E de acordo com exportadores que foram ouvidos, a frequência da fiscalização é excessivamente alta, além de mais demorada e rigorosa. Segundo a reportagem do AgroPages, que tem sede na China, essa ofensiva das autoridades locais leva a atrasos na declaração alfandegária de defensivos agrícolas, o que pode atrasar o cronograma de embarque e a temporada de aplicação de defensivos nos mercados de destino no exterior, resultando também em aumento de custos para exportadores. Algumas das empresas chegaram a enviar pedidos às administrações públicas competentes e a associações industriais na esperança que a autoridade aduaneira simplifique o processo e reduza os encargos. A reclamação dos exportadores é baseada no fato de que a declaração de exportação de defensivos agrícolas já passou por 3 inspeções que levaram quase 3 meses antes de serem enviadas. Em resultado dessas exigências, as taxas de laboratório, atrasos de contêineres e a reprogramação de navios excederam em muito o orçamento dos exportadores. Além disso, como os agroquímicos são produtos sazonais, os produtos podem não ser vendidos em tempo hábil, o que gera risco comercial para compradores e vendedores. Pelo menos é o que concluiu o AgroPages. E agora eu vou conversar sobre um tema interessante. Eu vou falar com Rodrigo Gonçalves, que ele é o CEO e fundador da startup GoFlux. E nós vamos falar de um tema muito pontual, um tema atualíssimo.
nós vamos falar sobre uma plataforma que disponibiliza crédito para as transportadoras no pré-embarque. Rodrigo Gonçalves, muito bom dia, obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, bom dia, obrigado pelo convite, vai ser um prazer de bater papo. Bom, dá sim uma visão geral, o que é essa startup, essa GoFlux, como é que ela funciona? Ótimo, a GoFlux ela nasceu da necessidade da gente construir um ambiente digital onde os donos de carga, ou seja, as empresas que embarcam cargas, e aí principalmente grandes volumes de carga, e a gente é muito presente no agronegócio, então soja, milho, farelo, açúcar, algodão, enfim, essas empresas elas têm uma dificuldade em contratar transportadora e contratar de maneira eficiente. Então, se conectar de maneira digital, ter todo o processo de contratação gerenciado de maneira digital, você poder ter diferentes modalidades de contratação. Então, a GoFlux é um ambiente digital onde donos de carga se conectam a empresas de transporte, ou seja, a transportadoras, e isso possibilita que essas empresas consigam ter mais eficiência no processo de contratação, porque elas envolvem mais transportadoras, e todo o processo, desde a negociação, da busca do fornecedor de transportes, até a entrega da carga, passando pela negociação, pela guarda de documentos, etc., tudo isso é gerenciado pela plataforma, o que facilita a gestão do ponto de vista de quem está contratando transportes e também facilita a gestão do ponto de vista de quem está vendendo o serviço de transporte, que é a transportadora, porque a transportadora passa a ter um acesso mais facilitado às oportunidades de carga, ela consegue visualizar mais fácil, negociar os seus fretes. Então, é um ambiente digital que conecta esses dois importantes atores do ecossistema de transporte do Brasil, tanto quem tem a carga e quem transporta, num ambiente muito mais digital, muito mais simples, muito mais dinâmico, com total transparência, com compliance, isso ajuda os dois lados da história. E isso feito em tempo real, né? Tempo real, exatamente. Quer dizer, não tem aquela, espera um minutinho, vamos ver o que está acontecendo, Quer dizer, é papuf, apertou o botão, o negócio está funcionando. Exatamente. Conexão e em tempo real, sem intermediário, sem WhatsApp, sem telefone, sem e-mail envolvido, ou seja, tudo acontece gerenciado pela plataforma, como se fosse uma bolsa de fretes mesmo. Uhum. Você está lá, vê as transportadoras que estão disponíveis, negocia com elas, facilita, tem uma eficiência de recursos muito grande dos dois lados, você precisa ter menos gente envolvida no processo, né? E tudo isso com muita transparência, ou seja, a atividade de contratação de transporte, ela envolve muito dinheiro. Frete de grandes volumes, ele acaba sendo uma atividade de muito dinheiro gasto. E você ter rastreabilidade, gestão desse dinheiro gasto, saber qual é a transportadora que foi contratada, por quanto foi, quem concorreu, etc., isso é fundamental. E a plataforma leva muito isso para o mercado. Bom, e também tem como rastrear essa carga, não tem? Exatamente. Você consegue rastrear todo o processo, saber onde é que a carga está, com a guarda dos documentos, ou seja, quando uma carga é contratada através da plataforma, o dono da carga consegue ter em tempo real, no momento que são emitidos os documentos, tanto o CTE quanto a nota fiscal, o comprovante de entrega, todo o processo de entrega da carga é monitorado pela plataforma, então você consegue saber exatamente onde a sua carga está, e isso ajuda tanto quem está contratando, mas também a transportadora, porque ela consegue reduzir a sua atividade de informações e tem que ficar passando informação para mil pessoas ao mesmo tempo, ela consegue organizar melhor a execução do seu trabalho e todo mundo ganha. Bom, inclusive para o motorista do caminhão, né? Que sabe de onde vai sair, aonde vai chegar e que está tudo legalizado, tudo certinho. Exatamente, a gente consegue monitorar, esse é um bom ponto, Tony, do motorista, além dele ter a viagem dele muito mais organizada, com muito mais segurança, a gente consegue monitorar e dizer, tanto para o dono da carga quanto para a transportadora, qual é a jornada do motorista e quanto tempo ele está aguardando. Muitas vezes acontece o motorista chegar no horário, carregar a carga no tempo correto, mas às vezes fica 3, 4, 5 horas esperando a nota fiscal. Então, essas ineficiências que acontecem, a plataforma ajuda a dar visibilidade para isso, para que as partes consigam resolver em benefício de todo mundo, mas principalmente do motorista que está lá na ponta, que é quem de fato está fazendo o transporte. Agora, a sua plataforma, você falou que ela disponibiliza um crédito para as transportadoras no pré-embarque. Como é que funciona isso? É isso mesmo, Antônio. O que acontece? Hoje, a gente vê falar tanto da dificuldade que as empresas de transporte vivem, né? O diesel muito caro, pedágios e etc.
E como é que funciona, até para o telespectador entender? Uma transportadora, quando ela é contratada, boa parte dos custos da operação ela já tem que pagar à vista. Ou seja, ela tem que pagar pelo menos metade, ali, 50% da diária do que o motorista tem a receber, ela paga antes, porque o motorista precisa comer, precisa os seus gastos ali no decorrer da operação, ela já paga pedágio, paga diesel, então todo aquele dinheiro que a transportadora vai receber lá na frente, ela já começa a gastar antes. E muitas vezes o prazo de pagamento de frete, ele passa de 30 dias. Ou seja, eu contratei uma transportadora hoje, ela vai começar a carregar amanhã, já está gastando, e só vai receber por aquele frete 30, 60 dias depois. Então, o que a gente construiu? Como a plataforma gerencia todo esse processo de contratação, uma vez a transportadora sendo contratada através da plataforma GoFlux, através da análise de crédito que a gente construiu com os bancos parceiros, eu consigo adiantar até 70% do valor de frete da transportadora antes dela operar. Ou seja, isso ajuda demais a transportadora a ter o fluxo de caixa, o dinheiro necessário para ela conseguir pagar os seus compromissos, conseguir começar a operar. Isso ajuda ainda mais na sua capacidade de operação, porque a atividade de transporte ela envolve muito capital de giro. Se a transportadora não tiver dinheiro, ela pode até ter a demanda, mas ela não consegue operar. É verdade. Então isso ajuda demais a jornada da transportadora. E agiliza todo o processo, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para quem vai mandar quanto para quem vai receber. Bom, exatamente. Rodrigo, interessantíssima essa sua startup, GoFlux, muito interessante mesmo. Adorei essa conversa nossa. Então tá aí, você que está nos acompanhando, basta você aí procurar GoFlux que você vai encontrar todo o processo de fazer sua transação de leva e traz sem problema nenhum. Rodrigo Gonçalves, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, foi excelente essa conversa e eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque ficou muita coisa para trás que a gente poderia ter conversado, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Vai ser um prazer, obrigado pelo convite, nós estamos à disposição para ajudar as empresas, das transportadoras a prosperar. A Safra 2022 vem aí, então a gente é um veículo de crédito para as transportadoras e vamos fazer esse país crescer. Obrigado. Um abraço, obrigado, Rodrigo. Abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado de exportação de soja, vamos comentar sobre o mercado internacional de fertilizantes e vamos falar sobre a safra 21-22. É um minuto só, nós voltamos já. Dia 8 de dezembro, a história continua em Goiânia. Gravação do novo DVD de Rio Negro e Solimões, com as participações de Gustavo Lima, Jorge Mateus e Henrique Juliano. A Rádio dos Grandes Shows sorteia convites exclusivos. Gravação do DVD de Rio Negro e Solimões é dia 8 de dezembro no Espaço 2IPs em Goiânia, com promoção exclusiva da 99,5 FM e TV Serra Dourada. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás, a maior escola da terra. Lumagem,
nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o mercado de exportação de soja. A exportação de soja em grãos encontra-se muito próxima do mesmo volume do ano passado, se aproximando aí no acumulado de janeiro a outubro, na casa de 81,2 milhões de toneladas. A estimativa da Conab é que os embarques da oleaginosa atinjam aí um valor superior a 84 milhões de toneladas, cerca de 1,4 milhão acima do que foi exportado no ano passado. No mesmo período do ano passado, haviam sido exportadas 80,8 milhões de toneladas. E isto se deve consolidar porque, desde o mês de agosto, os embarques mensais de soja, eles estão, assim, de maneira geral, acima dos do ano passado, levando a crer que, devido a um forte movimento de reversão dos contratos de exportação, principalmente de milho para o mercado interno, as trendings viram uma oportunidade de negociar a soja. E segundo a Conab, para as safras 2021 e 21-22, indica-se aí uma exportação recorde por volta de 89 a 90 milhões de toneladas, algo plenamente factível, levando-se em conta a expectativa de produção recorde, bem como o bom andamento do plantio e das condições climáticas favoráveis às lavouras nas principais praças produtoras. Mato Grosso e Paraná foram os estados que mais exportaram no período, com 22,2 milhões de toneladas para o Mato Grosso, 12,7 milhões de toneladas para o Paraná. Depois vem Rio Grande do Sul com 8,4. Ainda na lista aparece Goiás com 7,2 milhões de toneladas, São Paulo 4,8, Mato Grosso do Sul 4,7, Minas Gerais 4,4 e a Bahia 3,2 milhões de toneladas. E agora vamos falar sobre o mercado internacional de fertilizantes. O mercado internacional tem gerado preocupações em relação ao abastecimento nacional desses insumos. No entanto, o volume de importações no Brasil continuou recorde no mês de outubro e já está consolidado como o maior da série, segundo destaca um boletim logístico da própria Conab. Publicação mensal com dados sobre o mercado de frete de grãos, bem como informações relevantes sobre a logística do agronegócio brasileiro. A preocupação do mercado em relação ao abastecimento de fertilizantes vem do fato de a China e a Rússia terem anunciado restrições às exportações, sendo este último o principal país fornecedor para o Brasil. E mesmo assim, o volume de importação de fertilizantes no país bateu em outubro a marca histórica de 33,8 milhões de toneladas, caracterizando o maior investimento na safra atual, bem como indicação de um aumento de área plantada das principais commodities nacionais, como soja e milho. E no mesmo período do ano passado haviam sido 27,7 milhões de toneladas. Segundo o boletim, o atual cenário mundial pode criar mais preocupação para o abastecimento para os próximos meses e talvez para o próximo ano. No entanto, o governo brasileiro já iniciou tratativas
com o governo e empresas russas no intuito de garantir regularidade no fornecimento de fertilizantes. E seguindo o ritmo atual nos próximos meses, o Brasil pode chegar a importar mais de 35 milhões de toneladas desses insumos, principalmente pelo fato de que produtores estarem capitalizados e incentivados ao investimento no plantio, apesar da elevação significativa dos custos dos adubos. O boletim da Conab, o boletim logístico, ele traz como exemplo o estado do Mato Grosso, principal produtor de milho, soja e algodão do país, importou de janeiro a outubro 6,6 milhões de toneladas, um incremento de quase 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é agrônomo, especialista em mercado de grãos e analista de mercado da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar justamente sobre o mercado de milho, mercado de soja, enfim, vamos dar uma visão geral do que está acontecendo. Cristiano Palavro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. E o mercado está aquecido, né? Bom dia, Toninho. Obrigado pelo convite novamente de estar aqui contigo. Realmente temos um mercado que, como sempre, cheio de incertezas. Verdade. Um mercado dinâmico, como sempre. E mais do que nunca, né, Toninho, um mercado muito afetado pelo cenário financeiro, o cenário sanitário, né, devido à dispersão aí de novas cepas da Covid. Um mercado que cada vez menos se reflete só em seus fundamentos e cada vez mais coloca câmbio e o mercado financeiro em geral como um dos principais formadores de preço. E falando em preço, pode acontecer, se essa nova cepa da Covid der uma chacoalhada em nível mundial, como foi alguns meses passados aí, o mercado pode dar outra reviravolta, né? Dois cenários, né, Antônio? A gente tem que trabalhar com os dois agora, Exato. Né? A gente viu que com o início da pandemia, lá em 2020, houve-se uma preocupação muito grande com uma possível redução de demanda. E pela liquidez injetada por bancos centrais, os auxílios, né, que aconteceram no mundo todo de forma assertiva, na minha opinião, não se viu isso. Não houve uma queda abrupta da demanda por commodities, que no final da história, as commodities alimentares vão ser os produtos menos cortados no final da balança. Então a gente teve um cenário de uma demanda ainda se sustentando e o que ajudou bastante nesse cenário foi que com a incerteza trazida ao mercado financeiro, o dólar, que é uma salvaguarda do mercado, assim como outros ativos financeiros, acabou se valorizando muito forte no mundo, especialmente frente às moedas emergentes como a nossa, e isso levou a uma melhor precificação. Hoje a gente tem um cenário um tanto quanto diferente, a incerteza continua, o dólar segue forte e com uma tendência de que realmente se esse problema sanitário se estender, ele pode subir mais, sem falar que 2022 é um ano de política, é um ano que a volatilidade sem dúvida será intensa, portanto é um cenário aí que não se pode tirar o olho do radar do dólar. E eu trago até um número, Antônio, o Matheus Pereira, analista também na Pátria, fez um levantamento recente que mostrou que de todas as variações positivas que tivemos nos preços da soja ao longo dos últimos 10 meses, 80% deles foram justificados por câmbio e não por CBOT, não por prêmios. Então o câmbio ainda é o principal fator de movimentação dos nossos preços quando a gente olha especificamente para o mercado de soja. Com pandemia ou sem pandemia, é o dólar que comanda todo o espetáculo. Sem dúvida. Não adianta a gente querer, porque agora vai acontecer isso, porque vai acontecer nada. O mercado já, mais ou menos, já está, vamos dizer, vacinado contra isso. E pegando a experiência do passado, dá para trabalhar tranquilamente agora. Comer, todo mundo vai ter que comer, vai ter que continuar comprando, pode diminuir um pouco ou não, mas o mercado vai ter que continuar andando e a roda vai ter que continuar girando. Sem dúvida, eu sempre comento dessas movimentações do mercado financeiro, porque hoje quando a gente olha a formação dos preços, grande parte das compras que são realizadas no mercado financeiro não estão na mão de compradores, de quem tem interesse no grão, e sim de especuladores, né? Pessoas que participam do mercado. E quando essas incertezas chegam, eles acabam deixando produtos de alta volatilidade, como as commodities na bolsa, e tiram o seu dinheiro dali para colocar em salvaguardas, como é o câmbio, como é o ouro, como outros ativos. E isso leva a uma desvalorização do preço do produto aqui do produtor rural no Brasil, mesmo que a demanda ainda continue aquecida. Então, infelizmente, hoje é um mercado
só oferta e demanda já não mandam mais em quase nada, né? Realmente a gente tem outros componentes na precificação. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores, é um motor, que um parafuso que você tira pode danificar todo o processo de funcionamento. E assim está o mercado. Se não tiver bom aqui, pode ter certeza que eles vão para outro lado e a coisa continua andando do mesmo jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Cristiano, nós estamos aí prestes a ter uma safra cheia de soja e milho, né? O Brasil, mais uma vez, está despontando e vai despontar para uma safra muito cheia. E me perguntaram outro dia o seguinte, olha, eu plantei 400 hectares de soja e minha soja está aí com uns 30, 40 centímetros e eu não vendi nenhum grão. O que eu acho? A pessoa me perguntou, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, pô, a perguntinha é complicada, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, como se diz, né? Mas realmente, Antônio, pensando no caso desse produtor, eu vou trabalhar dentro das indicações que a gente faz para a nossa clientela. E uma máxima importante, jamais especule com 100% da sua safra. Sim. Pelo menos foi o que eu disse para ele. Essa é uma safra que a gente, claro, quem fez compras mais antecipadas está com um custo ainda adequado, mas muita gente comprou já após fevereiro, depois após maio, onde aí os já está meio já com a estavam corda no pescoço. Exatamente. Então é uma safra onde as margens tendem a ser um pouco menores. Então a gente não pode descartar um movimento negativo no mercado lá na frente. Claro. Então trabalhar com uma proteção, fazendo a venda a termo, a venda antecipada, né, de uma parte da produção é mais do que recomendado nesse momento. Inclusive eu disse para ele o seguinte, vende uma parte e paga os custos de produção. Pelo menos você garante e não vai ter prejuízo. É claro que não precisa ser uma corrida às vendas, porque ainda existem sinais positivos, especialmente vindos do lado do câmbio para 2022. Mas, sem dúvida, um percentual importante da produção deve estar seguro. Pois é, e você que está nos acompanhando e está ouvindo essa conversa agora, seria muito interessante você procurar o pessoal da Pátria Agronegócio, aqui em Goiânia, e bater um papo, trocar uma ideia, falar, olha, eu estou com milho, eu estou com soja, eu estou com boi, o que eu faço? O boi despencou, agora despencou para cima de novo, mudou todo o rumo da conversa e pega a gente, às vezes, meio despreparado. Então, o negócio é o seguinte, não é só plantar, eu entendo da porteira para dentro. Se você não entender da porteira para fora e não tiver quem te ajuda, pode ter certeza absoluta, a pancada vai ser feia. Realmente, né? Deixo aí a gente à disposição, realmente é o nosso papel, né? Ser um agente a mais no resultado do produtor no final da história, colocar um colaborador ali especializado em acompanhar o mercado para ajudar a acertar mais, né? Certo. Cristiano, o seu site é www.patriaagronegócio? Patria.agr.br. Patria.agr.br. Muito bem. Patria.agr.br. Olha, procura o pessoal da Pátria, liga para eles, bate um papo sem compromisso, conversa, vai lá, explica direitinho. Não dá para brincar hoje em dia. O menor deslize pode representar um prejuízo muito grande. Cristiano Palavro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você sabe que as portas estão abertas aí para vocês lá da Pátria, a hora que quiser, está à vontade. E é um tema sempre muito interessante. Muito obrigado e eu te espero aqui mais vezes, ok? Muito obrigado pelo convite, conte sempre com a gente. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. A chave do sucesso não adianta muito até que se descubra a fechadura certa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.